Salve os irmãos do Pai do Senhor. Vou aproveitar que nós estamos de pé, vamos fazer a abertura, né, da nossa revista, na lição de hoje. Depois os irmãos podem sentar e ficarem à vontade. Hoje, pela graça de Deus, nós vamos estudar a lição de número 8, uma lição muito agradável. Vai exorcizar muito temor na vida de muita gente, principalmente quando outrora era culto de terça-feira, culto de disciplina, culto de ensinamento da palavra. Era um culto bom, caráter de Cristo, né? Tá vendo aí? A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem nos parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Oremos a Deus. Pai Santo e adorado, Deus, Criador dos céus e da terra, para glorificar o Deus e exaltar o teu santo nome, nós aqui estamos para fazermos um uso, bom proveito desse dia que o Senhor tem nos concedido. Que as tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas possam estar, e contudo, ó Deus, em todo tempo o Senhor possa continuar nos ajudando na caminhada espiritual, sempre, ó Deus, nos dando a orientação básica que nós precisamos para continuar, ó Deus, a nossa peregrinação aqui nessa terra. Pois bem sabemos, ó Deus, por intermédio da Tua Palavra, que o tempo está perto do fim. Então, meu Pai, nós precisamos nos manter firmes no real propósito de morar os céus com o Senhor. Por isso, Pai, continua nos ajudando. É o que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Glórias a Deus. Os irmãos agora podem sentar, né, ficar à vontade. Agora nós vamos ver um pouquinho dessa ideia, né, de disciplina na igreja, disciplina em casa, disciplina na faculdade, disciplina no local de trabalho, onde quer que vai, essa palavrinha disciplina vai estar. Algumas de uma forma ordeira, outras de uma forma corriqueira, totalmente desleixada. Quando nós falamos assim, daquelas que tem, quando nós começamos a falar de disciplina em lugar, em repartições que é ordeira, né, uma boa administração, nós vamos ver que o lugar realmente é maravilhoso, né, é bom de estar. Deixa eu perguntar aos irmãos, um terminal de ônibus, o que os irmãos acham da disciplina no terminal de ônibus? É uma maravilha, né? A organização, né, a administração do terminal de ônibus é uma maravilha, né? Quando chega, todo mundo na fila, bonitinho e tal e tudo, mas quando o ônibus chega, né, que é um lugar público, mas falta ali alguém, né, para controlar, para manter a ordem, para manter a organização, né, para manter a disciplina. Aí, quando não tem, vai faltar o respeito com alguém vai ser desrespeitado. Disciplina também é isso aí, ela faz mostrar o caráter da pessoa, em todos os lugares, não entendi. Quando nós pegamos o ônibus também lá tem suas regras, né? Quando nós entramos, pagamos a passagem, passamos a roleta, caçamos nossos lugares para sentar, tem lá um lugar de idoso, né, mulher grávida, tal, tudo isso. Mas quando nós vemos lá, às vezes, né, aquele cara forte, sadio, vai e senta naquelas cadeiras amarelas, quando aparece uma grávida e finge que está dormindo, né? Para não dar lugar à mulher grávida. Aí é uma quebra de regra, né? Uma quebra da disciplina do ônibus. Isso é uma coisa muito feia.
porque já está marcado ali, está escrito aqui para lugar assim, 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 assim. Então, isso chama-se regras que alguém colocou para o bom funcionamento, para o bom andamento, né, daquele lugar. Então, nós vimos dois lugares aí públicos que tem uma disciplina, né, mas ela não é cobrada, ela não é, principalmente os irmãos aí que usam onde fazer aquela viagem longa, para dizer que não pode usar som, né, aparelhos sonoros, mas aí alguns colocam aqueles sons barulhentos lá, né, aquelas músicas lá inconvenientes que tira a paz, né, o cara já está estressado, logo cedo o cara está estressado ouvindo aquelas músicas, vão estressar mais ainda, ou seja, não cumprimento da disciplina. Mas vamos lá. Só que aqui ele está falando de disciplina na igreja. O que o meu comentarista começa falando para nós a respeito de disciplina? Vamos lá. Ele começa dizendo para nós bem assim: nesta lição estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Disciplina como correção e formação. Aí, por isso que, quando ele fala aqui, o comentarista, ela vem sendo esquecida e negligenciada. Foi-se permitido, está sendo permitido que a disciplina em muitas igrejas venham ser esquecidas, ou seja, vamos deixar esse negócio de lado aí, porque esse negócio aí vai afugentar os crentes, né? Esse negócio de disciplina aí, vai afugentar os irmãos, e nós estamos vivendo dia que as igrejas não podem ficar vazias, porque nós temos aí alguns pastores assalariados, nós precisamos dos dízimos e das ofertas para continuar sustentando esse povo, né? Sustentando esses profissionais aí. Então, nós precisamos dar uma maneirada na disciplina. Fala-se em esquecer, mas a realidade absoluta, a realidade que eu acredito ela está sendo negligenciada. Está sendo uma coisa assim, né? Vamos relaxar com isso aí. Vamos fazer pouco caso desse negócio de disciplina na igreja. Vamos fazer vista grossa sobre isso aí. Deixa acontecer, segue o fluxo. Quando o negócio pesar, a gente vai lá e dá um jeito. Aí você já perdeu o fio da meada, você já perdeu a ponta da corda. Aí você não vai conseguir mais não. A Bíblia diz que a vara, a gente consegue dobrar a vara enquanto ela está verde. Depois ela não consegue mais não. Então é o que nós vemos por aí, né? Nós vemos aí. Eu esses dias passei, achei até interessante, um lugar, não sei se foi na Vila Rubim, assim que eu passei num lugar aí, que estava lá a igreja, a Assembleia de Deus, em renovação espiritual. Falei, caraca, em renovação espiritual, o que é que está querendo dizer? Como é essa igreja lá dentro? Como funciona? Como é o funcionamento dessa igreja? Esse renovo espiritual, hein, meu irmão? Esse renovo espiritual é o que nós vemos nos dias de hoje. Jesus só quer o seu coração. Nós vamos falar daqui a pouco, né? Ela sendo negligenciada. Nós vamos daqui a pouquinho citar. Por que não começar falando? Depois nós vamos usar muito esse exemplo. Por que não falar da maneira esquecida e negligenciada? Vamos lá. 1 Coríntios 5:13. Não, 5, do verso 1 ao verso de número 13. Ele fala de uma situação na igreja de Corinto. Olha que nós temos aprendido que a igreja de Corinto, ela tinha todos os dons espirituais. Se tem todos os dons espirituais, o dom de discernimento espiritual, então já havia na vida de alguns dos irmãos.
E essa situação em que a igreja de Corinto estava passando, né, que um filho estava tendo relacionamento, né, com a mulher de seu pai. Olha que coisa grave. Olha que coisa grave. E o caso, né, continuou. Aí toda a igreja já passou a saber e deixa abaixo. Não dá nada não, se dá pouca coisa, deixa para lá. Ninguém fez nada. Aí eu deixo para os irmãos pensarem. O que acontece? O que acarretou isso aí? Essa conduta da administração, da presidência, da diretoria da igreja? Deixa lá. O que acarretou? Chegou aos ouvidos de Paulo. Chegou ao conhecimento de Paulo. Agora Paulo, né, por carta, dá uma exortação de como tinha que ser o procedimento daqueles da liderança que estava à frente. Aí nós vamos ver, né, nisso aí, nesse exemplo, de Coríntios 5, verso 1 ao 13, o que o comentarista diz aqui. Disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Na modalidade para correção, como esse caso que ele precisava de uma correção, mas também o apóstolo São Paulo, quando ele tratou pela graça de Deus, né, com tanta habilidade, que ele também agora trouxe informação. Ele passou a dar ensinamento de como isso deveria proceder, porque já pensou, tá, acontece uma situação aí, se a liderança não terá a habilidade para resolver esse problema, é o que eu acredito que aconteceu, a liderança não tinha como resolver esse problema, porque, né, não sei que mal poderia causar, porque todos já estavam de ciência dos fatos, né, quem estava sendo traído e quem estava praticando, né, essa imoralidade. Todo mundo já estava sabendo, né? Não sei que mal pior isso poderia acontecer. Só que, porém, a imagem da igreja, como é que ficou com isso acontecendo? Aí o que ele diz aqui, no comentarista, ele dá uns substantivos não muito bons, né? Ela perde a identidade, é uma igreja fraca, anêmica e, principalmente, sem testemunho de Cristo, que é um dos nossos primeiros ministérios, né? Testemunhar. Ser testemunha, sermos testemunhas daquilo que o Senhor faz. Então, quer dizer, já começa aí, nesse grande exemplo que nós estamos dando, tem outros mais, depois nós vamos falar de outros, né? Precisa-se ter também a habilidade. O apóstolo São Paulo, escrevendo, deixou hoje para nós, né, no presente século que nós estamos vivendo, de como resolver na modalidade, de uma forma corrigindo a situação e aqueles que tal delito cometeram, e também trazendo informação para toda a igreja como procedimento, né? Como se proceder em uma situação como essa. Então, de tudo, para aqueles que têm medo, pavor, né? Em algumas igrejas que ainda tem umas aí que ainda tem ainda na terça-feira o seu culto de ensinamento. Agora, tem que se ver o que está sendo ensinado também, né? Porque hoje, esses assuntos capciosos, né, de maneira chamado pecado mesmo, eles são tratados assim de uma maneira meio artificial, né? Hoje eles querem ensinar coisas que vão trazer aquela alegria no coração do crente, ele continuar aí lutando, mas o pecado, né, ele não é tratado. Como aquela reunião que nós tivemos na quarta-feira, as portas fechadas, só para o membro da igreja, da igreja, para os membros da igreja. Foi um assunto que precisava ser tratado somente com a membrazia da igreja. Um assunto que era pertinente somente à igreja. Não estava aberto ao público. Isso é o quê? Para o bom andamento, né? Porque é passivo depois de quem continuar agindo da forma que foi abordada, ele é passivo de disciplina, agora de uma forma corretiva. Nós vamos ver daqui a instância, que nós estivemos vendo, como se dar-se a correção. Né? Alguns dos irmãos aqui que estão já passaram por um momento de disciplina nas suas vidas, de serem disciplinados.
da forma que nós estamos sendo cotidianamente, né? Estamos sendo formados, estamos trazendo as orientações do que nós podemos e do que nós não podemos fazer. Quando nós estamos no caminho do poder fazer, beleza, estamos absorvendo a informação. Mas quando nós entramos pelo caminho da correção, isso quer dizer que tem uma coisa de errado, né? Tem uma coisa de errado. Aí nós vemos que volta e meia tem irmãos sendo disciplinados, sendo retirados da comunhão, justamente por causa disso, por causa do seu delito, por causa do seu pecado, porque o seu comportamento não está de acordo com as normas, com as regras, né, da igreja. Aí quando ele fala aqui, esquecido e negligenciado, é nítido, né, o que nós vemos aí fora. Aí. A igreja, a Assembleia de Deus perdeu, né, ou está perdendo a sua característica. Esses dias, sexta-feira mesmo, eu vim mais tarde um pouquinho do serviço, né, que eu pensei que até mais tarde um pouquinho, eu passei perto de um ali, aí mostrei para um dos meus filhos lá, ó, tá vendo? Luzinhas coloridas atrás lá, ó, vermelha, azul, amarela, e o cara pregando e o negócio, né, piscando assim, ó. O que está chamando a atenção das pessoas? A palavra que está sendo pregada no homem de Deus ou as luzes? Né? Você está olhando as luzes. Aquilo ali para desviar o foco, tirar a atenção. Porque às vezes, olha só, porque às vezes nós estamos pregando, nós estamos ensinando. O pastor quer muito assim, né? Chega, olhe para mim, presta atenção aqui. Aí está lá cheio de luzes, né? Principalmente criança, né? Aí tem uns que tem, verdadeiramente, com facilidade, desvio de atenção, perde o foco rapidinho. Passou o mosquito e já perdeu. Tem gente fácil de perder a atenção. Aí vem essas coisinhas assim, tal, para tirar, porque a Bíblia ensina que a fé vem para ouvir e ouvir a palavra. O cara bota um sistema desse, um mecanismo desse, o que vai acontecer? Ele vai ganhar adeptos se, vamos para aquela igreja lá, porque aquela igreja lá é o maior legal, né? A pessoa tem que falar assim, né? Aquela igreja lá é o maior legal, né? Então, não é desse jeito, né? Não é desse... Okay. Alguém permitiu, perdeu a sua característica, como ele diz aqui que a disciplina sendo negligenciada, né? Ela perde a sua identidade, é uma igreja fraca, é uma igreja anêmica e uma igreja que não dá testemunho. Já começa por aí. Aí o primeiro tópico, ele começa com a necessidade da disciplina na igreja. Pelo que nós já falamos e que os irmãos já conseguem, ou os irmãos podem até começar a pensar, né? O que significa disciplina, cada um ao modo de vocês. Nós damos os termos técnicos, não termos científicos, do que significa disciplina. Mas para os irmãos, o que significa disciplina? Às vezes assim, tem pessoas que não conseguem, né, falar o que é, mas cada um dos irmãos nas suas casas tem lá as suas disciplinas. Tem que ter, ué, senão vai virar uma bagunça. Tem que ter, ué. Tem que ter. Tem que ter as proibições. O Brasil é um país disso, né? Tudo é proibido no Brasil, menos roubar. Mas o resto pode ter. O Brasil é isso. Então todo mundo na sua casa tem a sua disciplina. E fazem por valer, assevera, para que aconteça, para que a casa seja mantida, né, em ordem. Então já começa aí, cada um de nós temos um conceito do que é disciplina, né? Eu vejo ela aqui, eu botei de duas maneiras. Eu falo assim, disciplina, ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos, né, ou o bom funcionamento de uma organização. É aquilo que o pastor Tálio ensinou na lição passada. Organismo, Jesus, né? E organização, o que nós estamos aqui. A igreja tem lá o seu estatuto, né? Tem as suas normas de como a igreja pode se conduzir. Tem lá o seu uso e costume. Aí ele fala aqui do bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento de uma organização. Aí começa aí. Só que tudo isso aqui não vai ser coisa inventada
da mente de quem está na frente, né, dessa organização. Se é casa de Deus, nós vamos organizar segundo os parâmetros dados pela Bíblia, como devem funcionar as coisas na casa de Deus. Ainda agora ali, não sei se os irmãos perceberam, mas nós vimos, não sei se é, mas até onde então eu sei, o cara era líder de mocidade, de camiseta, bermudinha e tudo mais. Né? E aí? Bem-estar do indivíduo, tudo bem, bem-estar dele. Camisetinha que está fazendo calor, bermudinha, né? Bem-estar dele, mas da organização da Igreja de Jesus. Da Igreja de Jesus. Aí tem outra parte que diz: é a obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidos por determinado grupo. Também pode ser, pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. Duas partes, né? Duas partes. A disciplina, para que ela seja cumprida, nós já entramos na parte aqui, ó, de cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. Vamos usar a nossa igreja, né? Vamos usar a nossa igreja. Nós temos as nossas regras, nós temos como nos comportar, principalmente nós obreiros. Se eu falar aqui uma bobeira, ou uma coisa que não está dentro daquilo que o pastor já nos ensinou que nós devemos falar, pode ter certeza, ele vai me chamar a atenção. Ele vai me chamar a atenção. O que não acontece nas outras é que foi incutido uma coisinha ou outra, hoje o negócio está lá e não consegue tirar. Então, quando nós vemos aqui, ó, pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. Qual é a responsabilidade dele como pastor presidente? Fazer valer a disciplina, a ordem, a regra para o bom comportamento, né, e o bom andamento da obra de Deus. Agora, se ele começa a abrir, depois ele já não vai ter mais o controle. Ele não vai ter mais o controle. Por isso que eu falo para os irmãos que a nossa igreja, para os olhos de muitos, a nossa igreja é vazia, irmãos. Deus não quer quantidade, não. Deus quer qualidade. Deus quer qualidade na adoração, qualidade no louvor, qualidade no meio do seu povo. Deus não quer quantidade. Ele não quer quantidade. Por isso que ele diz: muitos são chamados, vem, mas escolhidos são poucos que são escolhidos. Você acha que é todo mundo que vive, que quer viver o que é ensinado aqui? Você andar ali, não é com a camisa até lá, aqui, não é assim não, né? Sendo ensinada a palavra na sua essência, ela sendo cobrada na sua essência. Você acha que isso alegra o entendimento de todo mundo? Vamos lá. Quando Jesus estava lá falando que ele era o pão da vida, né? Quem comesse do pão, que ele era o pão da vida, quem comesse dele, quem bebesse, estava falando da morte dele, o que nós vamos participar no próximo domingo, né, da Santa Ceia. Jesus dando esse ensinamento. Era um grupo de 70 discípulos. Eles chegaram e disseram bem assim para Jesus: dura é essa palavra. Eles não suportaram o que Jesus estava ensinando. E o que eles fizeram? Eles, se retiraram, saíram. Aí Jesus agora chega para os 12. Olha só, ele chega para os 12. E vocês? Se escandalizaram também, não? E os 12 falaram: Senhor, para onde nós iremos? Pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. Acabou por aí? Não. Jesus ainda falou: um de vós é um demônio. Onde vocês vão me trair? Uma organização. O organismo era Jesus. A organização estava ali. O grupo dos discípulos, formado por Jesus homem, hoje fazendo a organização. Olha só, ele asseverou na palavra 60, foi embora. Porque é muito dura essa palavra, não dá. E nos nossos dias não é assim.
Ah, eu vou sair lá daquela igreja lá embaixo, porque lá eles são muito antiquados, eles são muito duros, eles são muito severos. A palavra de Deus corta reta, irmão. Ela não faz reta, ela não faz curva, não. Ou é 8 ou 80, ou é céu ou é inferno. A porta que tem que passar é uma agulha, fundo de agulha. O camelo passa, mas o rico não passa. Por quê? Por causa dos pensamentos, por causa do comportamento. Disciplina é isso que nós falamos, é para o bom andamento, é para o bem-estar. Os irmãos que estão aqui, eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque vocês se adequaram, vocês se sentem bem, confortáveis em servir a Deus dessa maneira, porque senão já seriam se debandado. A Bíblia diz que o engano não permanece na casa do Senhor. Deus conhece os seus, o Senhor conhece. É claro que nós vemos aí hoje que tem uma preparação, vamos dizer, né? Então chamado hoje o evangelista Jason, que vai lá para a terra dele, Natal, lá, pregar o evangelho. Vai depender dele, se ele vai carregar tudo que ele aprendeu ou não. Se ele vai abrir mão de alguma coisa, vai depender dele. Vai depender dele. Eu não sei o que a senhora viveu lá, onde a senhora estava, naquela experiência da senhora, se era asseverado ou se era artificial, pode tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ótimo. Mas, preciso saber se convém. Igreja sem disciplina, uma igreja sem identidade, uma igreja que não testemunha. Por isso nós temos esses dois conceitos, mas vamos lá. Aí que ele fala o porquê da necessidade da disciplina na igreja. O primeiro subtópico ele fala: Deus é santo. Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. A causa de ver a santidade de Deus. Como nós vamos testificar essa santidade? Como nós vamos viver a santidade do Senhor? Se nós não queremos sofrer, não queremos passar pela disciplina de uma forma corretiva, isso, né? Se você passa por merecedor, se você é passivo de uma correção, ou se você absorve as informações. Aqui ele diz, Jesus, o Senhor mesmo disse, seja santo porque eu sou santo. Quem é justo, continue justificando. Quem é injusto, continue praticando injustiça ainda. Ele deixou bem claro, né? Se você quiser ser santo, continue santificando. Se você é justo, continue praticando justiça. Agora, se você é injusto, continue por esse caminho. Onde muitos daqueles que saíram do nosso meio, eu vejo também, né, nesse prisma, né? Eu vejo também com esse ponto de vista. As coisas que são matérias que lá na frente, se você não tiver um bom entendimento, você vai deixar uma igreja doente, uma igreja aleijada. Porque lidar com gente é complicado. Eu estou falando aqui, mas muitos dos irmãos aí estão assimilando de uma outra forma. Essa massinha cinzenta da cabeça de cada um dos irmãos aí estão trabalhando, outros não, né? Está cantando aquela musiquinha, eu vi você no mundo da lua, né? Mas outros não, estão aqui na terra, estão prestando atenção, estão trabalhando, estão ouvindo aquilo que está sendo falado, e estão buscando, né, viver dessa forma, porque hoje nós estamos aí, eu pelo menos, né, 31 anos, melhorou muito a minha conduta, o meu comportamento. O que eu aprendi, como eu falei para os irmãos, que eu fui para um outro lugar, eu tive problemas, houve conflito, né, no meu sistema, né, era 10, era 7, aí bota lá o Windows 10, 11, aí alguns softwares aí vão conflitar, porque você mudou, e a capacidade também de 32 para 64, depois para 64, ela não comporta. Aí eu tive um conflito, falei, caraca, será que eu aprendi errado? Mas não aprendi errado.
Eu não aprendi. Eu parei para analisar, digerir e vi que a disciplina da igreja dos outros não é a mesma da sua casa, não, tá? Se sai da sua casa e vai na minha, a minha pode ser mais severa ou mais frouxa. Se eu saio para ir na casa do pastor Carlos, a dele pode ser mais severa ou mais branda. Aí eu saí daqui, fui para uma missão, chegou lá, vi um negócio, né? Assim, negócio errado aí. É eu ou é eles? Eu preferi, né? Como diz a metafísica, né? Entre a metafísica e a fé, eu não guardei a fé, fiquei com a fé. Deixa a metafísica de lado. Aquilo que estavam querendo passar para mim, eu sei, esse negócio está errado. Foi assim que eu aprendi, não. Mas graças a Deus, né? O Senhor nos deu graça, nós conseguimos vencer. Fomos vendo que eles estavam morrendo totalmente, né? Vendo de uma maneira aleatória a palavra de Deus. Era aquela coisa, falava, mas não vivia aquilo que falava. Foi Jesus. Eu te agradeço pela forma que eu aprendi. Então, né? É igual, quer ver? Eu costumo exemplificar para as pessoas como eu falo, dirigir. Você vai para lá, para a autoescola, o cara te ensina tudo, hoje não, né? Tem alguns instrutores aí, olha ali na causa, né? Ensina para o cara mais ou menos o que é certo. Agora, depois que ele aprende, que ele já está calejado, vai, é cara doideira, aí pega aquilo ali, ó, rasga e vai ver o que ele acha que está certo. Por isso o trânsito está bagunçado aí, acidente em cima de acidente aí, morte em cima de morte, aí, basicamente, das pessoas. Aí fala, Deus é santo e como tal deve ser reconhecido. Jesus mostra na oração do Pai Nosso, né? Muito interessante. Então fala, quando Deus se faz presente, a nossa, né? Eu até vou botar nossa aqui, eu botei um, né? Que aqui é nossa de uma forma, de uma regra geral, né? Mas tem aqueles que continuam se desviando, né, de todo mal. Isso aqui, a pecaminosidade se evidencia. Jesus aparece, chega, né, como lá no centurião de Cafarnaum, que foi até Jesus e disse, Senhor, eu estou com meu servo lá doente em casa, lá tal tudo, o senhor pode? Não, eu vou lá na sua casa. Ah, sim. Eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Basta uma palavra do Senhor e meu servo vai sarar, vai melhorar. Que ele disse que ele nunca viu, né, tanta fé. Então ele deu a ordem, deu o comando e o servo foi curado lá. Pedro, aqui no caso, como mostra aqui, né, Simão Pedro, mostra e fala, ó, Senhor, eu não sou digno de estar perto do Senhor não, o Senhor é santo, eu sou pecador. Quando Jesus chega, né, quando a santidade de Deus, ela mostra que o pecado ele se evidencia, ele aparece. Porque não havendo santidade, igual nós paramos às vezes para conversar com alguns dos irmãos, você não tem vontade de ir embora, você quer continuar conversando, porque a conversa é boa, né? A pessoa é uma pessoa de oração, uma pessoa de jejum, a pessoa que lê a palavra de Deus. Mas irmãos, o contrário também é verdadeiro. Quando você para perto de um que diz que é crente, mas que da boca dele só sai coisas que não edificam, né? Rapidinho você se lembra que tem alguma coisa que você tem que fazer, que você está atrasado, que você está com urgência, que você não sente alegria de estar aí. Você quer se levantar, você quer, ó, deixa eu seguir meu caminho, porque eu não vivo uma vida de santidade. Agora, quando vive, é uma maravilha, você não quer nem. Começa a lembrar, né, das maravilhas que Deus faz, das suas experiências, aí começa aquela troca, né, de testemunho ali do que Deus faz, coisa maravilhosa. Mas quando Jesus está ausente, quando a santidade está ausente, né, deixa eu ir embora, porque o feijão está lá queimando no fogão. E vendo isso, beleza. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, isso é muito importante, quando o comportamento na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Agora nós estamos falando da forma corretiva. Eu reconheço, vejo a falha, né?
e não vão corrigir. É o que aconteceu na igreja de Corinto. Viram qual é o problema, a deficiência, mas ninguém fez nada. O que você acha que estava acontecendo com essa igreja? Orava, mas é que Paulo diz, né? O céu é de ferro, a terra é de bronze. A oração fica assim, ó. Não passa. Ele fala nessa situação que quando o pecado na vida do crente não é corrigido, a santidade deixa de ser reconhecida, já era. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso aqui, que ele dá uma outra situação. A igreja é santa. Mais uma vez eu volto a falar, não é esse espaço. Tudo bem, nós guardamos o espaço, porque aqui é casa, é morada do Senhor. Por isso, guarda a planta dos seus pés quando você entrar nesse lugar, porque é santo, né? Não podemos entrar aqui de qualquer maneira, né? Cheio de chocarrices, né? Falando bobeira, se comportando de uma maneira que não. Nós chegamos aqui para reverenciar, exaltar e agradecer o nome do Senhor, e que a gente vem todo, né? A modo santo mesmo, tem que vir assim mesmo. Porque nós vamos nos encurvar, nós vamos nos ajoelhar para falarmos com o Senhor, né? Para adorar a Deus, para sentir a presença de Deus. Agora, se acontece de qualquer maneira, né? O Senhor não vai nem, né? Ele vai estar, vai ouvir e não vai responder. Aí ele fala que a igreja é santa. Deus é santo, e a igreja também deve ser. Serem santos porque eu santo. Ao formar seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Nós falamos sobre isso na quinta-feira, né? A respeito dos fariseus. Eles queriam um povo, né? Puritano, né? Aqui o Senhor não, é uma forma diferente. Se ele é santo, ele quer que aqueles que o seguem também sejam santos, para ver na presença dele, para cumprir conforme a justiça dele, né? Para que seja cumprida a justiça dele, para que nós devemos dar testemunho, não como estilo de vida, como faziam os fariseus. Aqui ele diz que possui o sentido de separado ou consagrado a Deus. Eles não tinham esse lado consagratório, lado consagração. Eles só queriam ser a parte da sociedade e serem vistos pelos homens. Aqui não. Nós somos separados, consagrados para sermos vistos, né, pelo Senhor. Porque se fugir disso já é. Aí ele fala, quando a igreja não disciplina, se a igreja como corpo de Cristo deve ser santa, da mesma forma o cristão, como membro desse corpo, o deve ser também. A santidade faz parte da identidade do crente. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Surge então a imagem do crente mundano ou carnal, é o que nós mais estamos vendo por aí. Na verdade, esses adjetivos revelam de fato um crente indisciplinado. Agora, como nós vamos ver esse crente indisciplinado? Aí ele mostra aqui que não tratou, indisciplinado porque ele não tratou ou não foi tratado. Ele não se cuidou, ele viu que ele estava errado, porque, peraí, né? Vai me dizer que eu não sei quando eu estou errado. Vai me dizer que eu não sei que quando eu não estou obedecendo os costumes da igreja. Vai dizer que eu não sei quando eu estou descumprindo as doutrinas da igreja. Será que eu sou tão neófito assim? Tão ingênuo assim? Ah, pastor, me perdoa, eu não sabia. É nisso que vê o escândalo, né? Mas aí de quem vê? Não tem esse negócio aqui. Por isso que nós lemos aqui, eu acho muito interessante, e eu gosto dessa palavra aqui, quando diz aqui no verso 8, do texto que nós lemos, 12, no capítulo 12, verso 8. Irmão, nós estamos aqui todo dia, terça, quinta, domingo, naqueles cultos aí que estão no calendário, né? Nós estamos aqui direto, escola dominical. Aí o verso 8, o que ele diz aqui? No capítulo 12:
Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, o pastor não chega, né? Também ele não tem tempo. Eu vou dar um culto hoje na casa do pastor Eduardo. Aí ele vai falar uma coisa para mim lá na minha casa. Aí depois ele vai dar um culto lá na casa do pastor Talho. Vai pregar outra coisa na casa do pastor Talho. Não vai ser assim essa coisa. Não, nós somos todas as terças, nós somos todas as quintas, domingos, nos cultos de festividade, aos sábados. Então nós estamos ouvindo a mesma orientação. Nós estamos tendo a mesma informação. Quando ele diz aqui, ó, da qual todos são feitos participantes. Ele fala a mesma coisa para mim, para você, para todo mundo. Então não tem aquela escapatória de que eu não sabia. Que eu voltei essa aula, voltei naquele dia. Sois então bastardos e não filhos. Essa palavra bastardo, né, ela tem uma conotação de bem, né? É melhor você ser filho. E aqui nós vamos ver que o pai corrige aquele que ele ama. Ele corrige e açoita a quem ele ama. Aí, Provérbios, né, Salomão fala muito. Corrige o sábio, ele vai te amar. Mas corrige o tolo. É o que aconteceu. Acabamos de passar pouco tempo por isso. Os que são sábios estão aqui. Estão agradecidos a Deus. Obrigado pela advertência, pastor. Obrigado pelo ensinamento. Isso vai mudar muitas vezes. Ele trouxe um ensinamento para mim, falando uma situação na minha vida. Pastor, muito obrigado. Eu não via assim. Eu não via assim. Agora o Senhor me abriu o leque. O Senhor me fez ver de uma outra maneira. Mas aqueles, só para mim, esse cara está falando só para mim lá em cima. Está falando de mim? Não. Ele está falando da coletiva, só que a carapuça se viu, né? A carapuça se viu. Você está tão errado, Foi aqui uma frase que eu guardo que quando eu estou errado, eu penso que todo mundo sabe que eu estou errado. Todo mundo quer ver, o cara já sabe que eu fiz, mas nem é aquilo. Mas nem é dessa forma. Mas quando eu estou errado, eu penso que todo mundo sabe já que eu estou errado. Então, por esse verso 8 diz aqui, ele diz, nós somos participantes da mesma orientação. Nós temos o mesmo ensinamento. Então não tem como fugir a regra. Toda regra tem sua exceção. Lá na matemática. Deus não mexe com esse negócio de exceção, não. Deus não mexe com isso, não. A regra dele é do jeito dele e acabou. Nós que temos que enquadrar. Nós que temos que enquadrar na palavra de Deus. Ela vem só para nos moldar mesmo. Aí vamos lá. Quando ele fala que um crente indisciplinado que não tratou. Se eu sei que eu não posso, fazer uma coisa que ainda não estou liberto, o que eu tenho que fazer? Tem que procurar me cuidar, né? Tem que procurar me cuidar. Chega lá, vamos lá. Que a orientação é da igreja. Pastor, eu estou aqui, mas eu não consigo ainda. O senhor me ajuda em oração para que isso é ótimo, Jesus vai fazer, Jesus vai libertar. Está pedindo para orar, ele está mostrando para você, você está mostrando para você que quer ser liberto. Mas quando você não quer, e ainda, quando diz a palavra de Deus, limpai-vos do velho fermento. Limpai-vos do velho fermento. Eu chego aqui e quero bagunçar a casa dos outros. Do jeito que eu estou, eu acho que, não. Vinde como estás, mas não é para permanecer não, é só para você vir. Aqui a palavra vai te mudar, vai te transformar. Se for para você ficar daquele jeito, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Aí quer dizer, a pessoa não quer se tratar, diz que não se tratou ou não foi tratado, como não é o caso da nossa igreja. Por isso que muitos não ficam aqui, porque logo que é descoberto o problema, a dificuldade,
Aí o pastor já é criação, né? Já, primeiro ele manda a gente, né, pastor Padre? Vai lá e vê o que está acontecendo. Aí nós vamos fazendo para eles a resposta. E se o negócio perdurar, vamos para essa linha. Porque essa linha é o pavor de muita gente. Mas ali é o lugar da gente não matar ninguém. Ali é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Nós vamos tratar para que haja uma restauração, né? Para que a pessoa volte novamente a ter aquela alegria e viver uma vida de santidade ao Senhor. Aí, como ele diz aqui, que a pessoa que não quis se tratar, mas também não foi tratada, ou seja, acabou se tornando um hábito pecaminoso. Tantos que eu acho até interessante quando eu li isso aqui, que me veio à mente. No culto de Santa Ceia, cadê aquele que ele chama? Os irmãos que querem oração para poder participar da Santa Ceia. Ele não faz mais isso. Ele não faz mais. Porque já se tornou na vida de muitos aí um hábito. Aí eu pequei aquela mesma coisa que eu não devia fazer, eu fiz. Resistir o diabo, que ele vai fugir de você. Fugir de toda aparência do mal. Se tentado, não cedas. Tudo isso nós temos aprendido, nós somos ensinados a vivermos desse modo operante. Ou seja, se não tiver santidade, já era. A disciplina vai estar ali, mas vai ser negligenciado. Vai ser, né, de uma forma relaxada. Aí você é passivo de correção. Aí quando a igreja anda, né, naquele jeito que Deus quer, é o que nós vimos aqui, cara, quando a gente chega aqui, é uma maravilha, né? A gente sente a presença do Senhor, ouve a voz de Deus, é uma coisa maravilhosa. Agora essas coisas aí, aberrantes aí que nós vemos aí, aqueles shows, né? Gospel e tudo mais. Que negócio aqui. O que diz a Bíblia? Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Só vemos pelos milagres que o Senhor tem feito aqui no nosso meio, né? Ou seja, é porque a disciplina está sendo aplicada, a correção está sendo aplicada, o ensinamento está sendo aplicado, ou seja, está havendo cobrança em cima daquilo que foi ensinado. Por isso Lucas escreveu que Jesus ensinava, mas ele vivia. Ele vivia. Por isso nós vemos aí esses milagres grandiosos que o Senhor tem feito aí na vida dos irmãos, e promessas ele deixou que vai fazer mais ainda, porque pela obediência às regras, ao regulamento, né, que foi colocado. Aí ele continua dizendo aqui, que nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. A falta de disciplina, ela acaba com esse limite entre o sagrado e o profano. Vamos lá, outro exemplo, lá em próprio Coríntios, quando os irmãos se juntavam para participar da Santa Ceia, uns viam para se bebedar, tomar vinho até, outros saíam para se fartar do banquete, comer pão até, se empanturrar lá, sendo que era um memorial sagrado, era uma coisa para lembrar a morte e a ressurreição de Cristo. Mas outros iam lá e opa, vai ter um boca livre na igreja hoje, tá? Não era isso. Aí Paulo vem agora disciplinando, trazendo uma correção, novamente agora ensinando, é como nós participamos. Eu acredito que muitos por aí não fazem essa exortação, né, essa admoestação, coisa assim. Se os irmãos que estão nos visitando tiverem comunhão com a sua igreja, os irmãos podem participar. Mas eu acredito que eu já ouvi, todos os irmãos devem ter o direito de participar. Não abrange não, quer dizer, abarca, não restringe não, abarca, todos os irmãos têm o direito de participar. Nós sabemos como deve ser para poder participar da Santa Ceia. Aí acaba com o limite, quando não tem disciplina, acaba com o limite entre o santo, né, e o profano, entre o sagrado e o profano. Saul, né, não era obrigação dele, mas ele se sentiu coagido a fazer. Isso ele falando, né? Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Já definiu tudo, né?
não tem disciplina, né? Já era. É o que nós vimos aí, alguns exemplos que o pastor Tário dá, os outros irmãos dão, né? Vai pra praia, de sunguinha lá, tal, tudo, né? Depois chega e vem falando do amor de Cristo, né? Que vai falar. Agora eu te pergunto, os irmãos não me respondem não. Como vai falar de santidade dessa forma? Como vai pregar a santidade? Hipócrita vai, hipócrita prega. Cara de pau, vai falar. É o que Jesus fala. Hipócritas. Eles falam, eles não viviam, mas falavam. Essa é a realidade. Qual eram alguns dos problemas da igreja de Corinto? Vamos lá. Eu botei só 3, de grande importância. Desunião, falsos ensinamentos, né, falsos ensinadores e imoralidade. Esse era um dos problemas da igreja de Corinto. A desunião na igreja do século 21, então perdura, né? Venceu o tempo e desunião. Falsos ensinadores. Aqui ele não fica, né? Aqui ele não consegue. Aqui ele não consegue. Pode-se ver, nota-se, que os obreiros da nossa igreja são formados aqui. São formados aqui os obreiros da nossa igreja. Tem alguém de fora aqui? Todos que vieram, que tentaram, que pensaram, não suportaram, não. Não suportaram. Esse regimento aqui, né? Esse exército do Senhor que se reúne aqui, não suportaram. E a imoralidade? Quando ela pensa, né? Entrar e fazer, o passarinho vem, posa, depois ele quer fazer o ninho, né? E é descoberto, né? Rapidinho, essas coisas são tratadas. Mas quando não é tratado, já era. A igreja perde a sua identidade, a sua característica. Agora vamos lá, o segundo subtópico. Ele vai falar sobre as formas de disciplina. A primeira é de modo de correção, né? Como nós falamos. Que ela busca corrigir os desvios e restaurar a pureza espiritual. Correção. Como diz aqui que quando for corrigido, não desmaia não. É o que aconteceu com alguns, foram corrigidos e desmaiaram, se sentiram ofendidos. Se suportares a correção, Deus nos trata como filhos. Então esses que não suportaram a correção, que eles estavam totalmente fora dos parâmetros de Deus para a nossa igreja, né? Eu volto sempre quando acontece a situação aqui, eu vou lá em Gideão, né? Bota aí, Gideão, separa aí os medrosos, os covardes e tal, tudo, beleza. Aí eu acho de uma forma mais delicada e mais profunda, quando o Senhor manda eles beberem água, né? Uns vão ali com prudência e tal, mas outros vão ali totalmente irreverentes, né? Totalmente, né? Aí Deus, isso aí não me serve não. E aqueles ali, ó, não me serve não. Me serve aqueles que foram lá, beber água, mas ó, estavam olhando. Agora aqueles que irreverentes, então esses não estão mais no nosso meio. Só está aqueles aqui que vieram pela santidade, né, da igreja, da santidade em suas vidas, para que o Senhor continue sendo testificado, sendo exaltado. Vamos lá. A disciplina como modo de correção. As Escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. Quem é que não, né? A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Porque que filho há quem o pai não corrija? Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de serem corrigidos, em algum momento. Tem gente que o momento é todo dia, né? Toda hora ele está sendo corrigido. Se alguém não é corrigido quando então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de filho. Pedro, por exemplo, esse é exemplo, né? O cara, ele foi para tentar fazer a coisa certa, ele só conseguiu logo após, né, a morte de Cristo, que ele verdadeiramente se converteu como ex-pregador, né, da palavra. Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios.
Nós sabemos aquela história, né? Quando ele estava no meio de judeus, ele era uma coisa com os gentios. Mas quando ele estava com os gentios, conversando, tanto que ele via os judeus, ele já mudava o comportamento. Por quê? Porque falava-se da... Como é que é? Da circuncisão. Já era uma matéria que logo depois, né, houve o conselho, foi tratada essa matéria como deveria ser o comportamento. Paulo ficou tratando dos gentios, né, cuidando dos gentios, e Pedro ficou ali pregando, ensinando para os judeus. Então nós vamos ver que até nisso, está vendo como é que Deus é? Ó, daqui para frente, deixa com Paulo. Deixa Paulo ensinar para eles. Então você continua com esse povo aqui, com esse daqui, senão vai dar problema, né? Muito bem. Visivelmente errado em relação a gente. Agora, quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. Paulo, quando disse essa imoralidade que estava acontecendo, ele disse, ó, não é bom a sua jactância, não é bom o seu comportamento, a sua atitude, a sua ação, o seu modo de viver. Agora, né, vai virar um vício, né, que a pessoa vai fazer aquilo todo dia. Por quê? Não foi corrigido, ela veio como estava e ficou, porque não quis, né? E quem viu também, deixa que o tempo, essa história de tempo não, né? É complicada essa história de tempo. Veio para a casa do Senhor, veio para a presença do Senhor, está na casa do Senhor, agora tem que fazer prevalecer as coisas que são do Senhor, o modo como o Senhor quer trabalhar. Quando algum crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. Isso é uma grande verdade, né? Isso é uma grande verdade. O segundo subtópico fala sobre a disciplina como forma de restauração. É aquilo que todas as vezes acontece aqui na nossa igreja, que vão para a salinha ali, né? Aquele ambulatório de Deus ali, né? Que nós vamos ouvir a situação, ouvir o problema e vamos entrar num consenso de acordo com a palavra do Senhor para poder fazer o quê? Restaurar a vida de Deus. Fazer ter novamente a alegria, né, de servir a Deus, viver uma vida de santidade ao Senhor, na presença do Senhor. Às vezes as pessoas vê quando o pastor chama, vai agora, tá vendo? Não, isso não. Nós levamos ali para como é que é? Aplicar a injeção letal, não, nós vamos falar para isso não. Deus nos chamou para que pudéssemos ter vida e vida em comunidade. Então nós não temos direito nenhum de chamar para poder chegar ali e dar não. Nós somos chamados para ajudar os irmãos a caminhar, né? A andar na presença do Senhor. Aí ele fala que a palavra, deixa esse negócio de palavra grega aqui. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus. É onde nós vimos aqui no próprio, na carta, né, dos Hebreus, no capítulo 12, né, o verso 11. Quando diz aqui, ó, o sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada. O que diz o verso 11 desse capítulo 12? Ele diz que, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Para você restaurar, né? Para você restaurar alguém, para que alguém seja restaurado, aquela correção no momento não vai ser de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ou seja, se ela ouvir, corrige o sábio, ele vai te ouvir. E ele vai dizer lá em Provérbios, outros que vai continuar mais sábio ainda, porque ele aprendeu. Mas, se você corrigir um cabrito, né? Corrigir um grosso aí, um tolo, ele vai te aborrecer, ele vai te odiar. Temos exemplos assim também. Temos exemplos sobre isso. Uma simples correção. A pessoa se exaltou. Cadê? Não está mais no nosso meio. Não está mais no nosso meio. Se está sem disciplina,
escolheu ser bastardo. Aqueles que escolheram serem filhos estão aqui, sendo admoestados, corrigidos, mas sendo preparados para ir morar a eternidade com o Senhor. Aí agora essa aqui que eu acho pesada, e graças a Deus, por muito tempo, nós não entramos por esse caminho, por muito tempo. Já faz muito tempo mesmo. A disciplina como modo de exclusão. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Isso porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós a esse nível. É Paulo lá ensinando, né, naquele caso de imoralidade que nós falamos, né? Que esse sim precisava ser tirado. Precisava ser amputado. Precisava ser tirado no meio do que estava comportando, né, desta maneira. Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão, porque há disciplinas, né, que nós, hoje, muitos usamos ela, deixamos alguns que estão se comportando mal, né, o seu comportamento não é bom, nós colocamos de disciplina, ou seja, afastamos da comunhão. Passamos da comunhão por um período de tempo, né? Até que a pessoa novamente, né, se volte a ter aquela alegria, né? Porque essa exclusão já tem muito tempo, né, pastor? Muito tempo que nós excluímos alguém. Muito, mas muito tempo. E não é... Parece ser uma coisa boa, você acredita que Deus vai trabalhar e Deus vai, mas também é o risco da pessoa, né, se entregar, né? Se entregar e não mais querer nem saber de Deus. Nós temos visto por aí de alguns, como modo de exclusão. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual ele fazia parte. Não há, portanto, mais vínculo. Né? A pessoa, é o que Paulo diz, né? Entregar o corpo, né, a Satanás para que ele seja salvo, né, no dia da... Então, quer dizer, já tem muito tempo que nós não entramos por esse caminho da exclusão. É melhor tratar, né? Buscar restaurar o crente, buscar restaurar o irmão, para que ele possa voltar novamente a viver na alegria, né, na presença do Senhor. Aí aqui, verso de número... Cadê? Vamos lá, eu fiz uma inversão aqui porque vou falar da disciplina e falar dos modos. Agora, qual é o objetivo, né, da disciplina? Qual é o objetivo? Qual o propósito da disciplina? Vamos lá, cadê? A pastora Maria não está aqui, mas tem a pastora Dulce, né? A professora, outros que são pedagogos, né? Tem lá aquela criança arredia. A escola foi feita para alfabetizar, né? Educação é aonde? É na escola também, educação? A senhora tem a obrigação de educar o filho dos outros? A escola é para ensinar, leis. Aí eu mando meu filho lá para a escola, porque a minha casa não tem disciplina nem nada, o negócio é cada um por si, aí dá bota a Deus, né, fazer por todos, né? Eu já ouvi uma frase, mas eu quero meus filhos autônomos, independentes, para que eles aprendam a resolver os seus problemas, de maneira errada do filho. Aí vamos lá, eu mando meu filho para a escola, para a pastora Dulce lá, que vai dar aula, né, para ele. Meu filho é uma benção, que ela não tem a hora de dar a hora do recreio, de ir para se livrar daquele menino que tumultua, atrapalha a aula dela, né? Tumultua, atrapalha, deixa ela, vai fazer ela ficar com o cabelo branco mais rápido, né? Que é o menino que vai lá, segura no braço e vai levar para a pedagoga lá, coordenadora, diretora, resolve aí que está tumultuando. Aí quando fala que o propósito da disciplina bíblica, ele começa a ter, manter a honra de Cristo. O que isso quer dizer? Quando o pecado não é tratado na vida do crente, isso é desonroso, isso é desonrado. O crente não pode continuar com as suas atitudes, porque nós vimos aqui há pouco,
que isso aí vai influenciar no comportamento do irmão, vai influenciar no comportamento do crente, e isso é desonroso para o corpo de Cristo, né? Vamos dizer, eu fiz até uma desejo, às vezes a gente vê, por exemplo, pessoal, o corpo de Cristo, né? Precisa ser perfeito, ali com um bracinho minguado, como nós vimos aqui, uma igreja deficiente, né? Uma igreja sem identidade. A pessoa, o corpo de Cristo com a deficiência, quando isso acontece, tanto no corpo de obreiros, quanto no meio dos irmãos, né? Nós já levamos para tratar, nós vamos para corrigir, porque não pode ser assim. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. É o que a gente vê por aí, irmão. Eu falei ainda agora, né? Vamos lá, nós temos aqui o culto de quinta-feira, que é culto da unção, mas eu ando ali para cima e para baixo, chego aqui, depois eu, né, de uma forma desleixada, aí eu chego aqui, eu vou orar, e quem vai acreditar na minha oração? Se bem que tem igrejas lá fora ali que os caras fazem, né? Postam até suas lives lá, fazendo uma churrascada lá, né, tal, e depois eles vão orar, mas aí aquele povo que estão indo pela teoria da prosperidade. Aqueles que são comprados e estão vendendo, né? Mas quando nós falamos de santidade, é algo diferente, não tem como eu viver minha vida desleixada lá, e quando chegar aqui na quinta-feira, vir orar em favor dos irmãos, para Deus abençoar, não vai funcionar. Mesmo que eu seja hipócrita, aquilo vai me fazer, como nós aqui, ó, que na presença de Deus, o meu pecado, ele aparece. Não tem como eu ficar no meio dos irmãos que oram, jejum, lê a Bíblia, vive a vida da santidade, chegar aqui você começa a ser expelido. Não é assim que o corpo faz? Quando tem alguma coisa que não é dele, que está fazendo mal, ele não expele, ele não bota para fora. E assim também é da mesma forma. O corpo de Cristo também é da mesma forma, a igreja também é da mesma forma. Não tem como eu dizer que eu vou viver lá, né, de uma forma tal, depois chegar ali, vai dar tudo certo para mim, que não vai funcionar. Isso vai passar a ser desonrado, e o engano não permanece. É nisso que vem uma estranhidade de quem veio, né? Jesus vai dar um jeito de me pegar na curva. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ter uma resposta enérgica da igreja, condenando essa prática, levou o apóstolo Paulo a censurá-lo. Apareceu mal, apareceu pecado, tem que ser corrigido, né? O irmão tem que ser tratado. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino. Uma coisa se eu vejo, se não fizer, vamos botar, se o pastor não fizer, pode ter certeza, Deus vai cuidar, vai tratar com ele. Se tiver a direção de Deus, vai deixar, pode ter certeza, Deus vai tratar com ele. Como no caso de Saul, né? Como no caso de Eli, né? Ele não tratou, não disciplinou os seus filhos. O que Deus fez com ele e os filhos dele? Deus não vai deixar a obra dele, né, a casa dele, de qualquer maneira. Ele vai, né, dar o seu jeito. Ele vai dar o seu jeito. A dura coisa é a pessoa tem. Agora, frear o comportamento pecaminoso. Então é necessário a disciplina para frear o comportamento pecaminoso. Isso quer dizer que outro propósito da disciplina está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Se a pessoa faz seu delito ali, igual, né, acontece, aí chega até o nosso conhecimento, nós vamos lá, conversar com ela, tal, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você continua, ótimo. Agora está na hora de te disciplinar, né? Está demais, né? Está demais. Precisamos dar um basta na situação, que não pode continuar assim. É algo extraordinariamente contagioso que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Não saber se um pouco de fermento leveda toda a massa? Porque assim, se eu vejo lá, vamos lá, tem gente assim, tá?
que se espelha no pastor Tário, se espelha no evangelista Jason, se espelha em algum dos irmãos. Aí de repente o irmão tem um comportamento que não é adequado, aquele irmão vai querer fazer tudo que os irmãos que eu citei fazem. Vai trazer problema para quem? Se alastrou, não se alastrou? Vai trazer problema para quem? Pastor. Mas se ele também, né, cruzar os braços, vai se alastrar. Vai acontecer o quê? Igreja doente, igreja anêmica, raquítica, sem identidade, sem testemunho. Mas como a nossa igreja tem disciplina, tem um homem que tem os olhos voltados realmente para a obra de Deus, o que acontece? Vai disciplinar. Por isso que a nossa igreja está caminhando, né? É uma árvore frondosa, não está caminhando de umas pedras para derrubar os frutos, que é um fruto que é fruto desejável, porque ela tem disciplina, porque ela tem alguém que quer fazer com que o povo realmente chegue no céu. Aí o terceiro que ele mostra, não tolerar a prática pecaminosa. Não tolerar a prática pecaminosa. Que diz, é 1 Coríntios 5, né? Estamos falando daquela situação. Enquanto a diretoria da igreja, a presidência da igreja, não fazia nada, deixa os irmãos aí. Né? Os irmãos aí. Quando chegou ao conhecimento de Paulo, tal imoralidade, o que Paulo faz agora? Porque não estava adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de algum de seus membros. Então temos dois casos como nós falamos. E quando chegava no Boca Livre, né, os irmãos se embriagavam com o vinho da Santa Ceia, comiam um pouco que em casa, né? Acho que não tinha comida, né? E nesse caso de imoralidade, quer dizer, dois assuntos a serem tratados, que a diretoria fez vista grossa, né? Negligenciou, deixou para lá. E como ficou? Imagine, a Santa Ceia, que é um memorial sagrado, que te lembra da morte e ressurreição de Cristo, né? E chegar aqui e ter um irmão todo torto aí, que gosta de fornicar, que gosta de roubar, que gosta de... Ou chamar os meninos daí de cima ali, não, vem comungar aqui, que vem participar da Santa Ceia, porque não é assim. Isso é feita a justiça, né? E justiça nós vimos. Tanto que a próxima lição vai falar sobre a justiça, né, de Deus. Aquilo que Cristo falou. João, deixa por agora, porque convém cumprir toda a justiça de Deus. Vai falar sobre o batismo nas águas. Ele vai falar sobre o batismo nas águas. Aí ele continua mais aqui dizendo, a consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Nós cobramos, é cobrado muito de nós aqui, cobrado da nossa igreja, o evangelismo. E de pregar o evangelho a toda criatura. A disciplina faz parte do evangelho. Se você evangelizou, agora o crente precisa ser tratado. A gente ensina na escola o menino a ler e escrever, mas tem que continuar acompanhando ele, né? Ele vai precisar de algumas regrinhas lá também para poder continuar a sua jornada. Aí aceitou Jesus, veio. Se não pratica disciplina, fatalmente ela vai fracassar. Por quê? Você acha que essa igreja vai continuar pregando a palavra de Deus como ela deve ser pregada? Não vai. Não vai. Você acha que ela vai pregar santidade? Não vai. Ela vai mudar o rumo. Ela não vai pregar mais salvação. Ela vai pregar outra coisa. Vai mudar a característica, a identidade, como nós falamos. Ela não vai mais aquela ser a igreja missionária, cumprindo o ID de Jesus, pregando a palavra para que vida se... Não, ela vai mudar, ela vai migrar. Ela vai passar a pregar uma coisa mais
nítida, né? Uma coisa que se encaixa com o padrão que ela está vivendo agora, no estilo de vida que ela resolveu viver. Ela vai passar a pregar agora a teoria da prosperidade, porque a salvação fica longe disso aí. Você vai pregar agora o bem-estar para a pessoa, né? Vamos lá, as ofertas só de R$20 para cima, R$10 não. Só que maravilha, né? O pastor chegar assim, ó, só de R$20, os de 10 não, os de 10 deixa os irmãos de 10, né? Outra ocasião. Mas hoje só os irmãos de R$20 para cima. Mas aí eles já nasceram com esse pensamento, né? Porque dentro de um lugar, né? Igual eu vi uma vez o pastor, não sei se o pastor Paulo percebeu. Nós fomos numa visita de uma igreja aí nós de tirar a oferta lá, começaram a falar, tá pastor, chegou, vai permitir que o cara tivesse extorquido sua igreja aí. Se ele não tinha, o nosso tinha. Porque o nosso chegou para ele, vai permitir? O cara vem dentro da sua igreja para te extorquir sua igreja aí. E ele normal, sentadinho e tal, tudo. Por isso que não vem aqui, irmão. Vamos lá. O evangelista David, tem um culto lá, nós tivemos chamar o senhor para poder pregar lá e tal. Mas só que eu cobro, tá, pastor Tário? Pastor Tário de cobrar. Só que eu cobro, tá, pastor Tário? Fica aí, cobrando aí, que você não vai vir. Não vai vir. Não vai. Aí quando chega aqui, foi igual muitos aqui hoje já não deu, porque começaram indo tão bem, e depois começaram a abrir o leque da heresia, né, tal, tudo, é cortado, aqui sim é cortado, né? Então quer dizer, é uma igreja que tem disciplina, é trabalhado de acordo, né, com a palavra de Deus, justamente para isso aí, com o propósito da disciplina bíblica, de frear, né, de manter a ordem do Senhor, de frear o comportamento pecaminoso, né, de alguns dos irmãos. O Senhor está trabalhando nisso, né, que nós estamos orando, o Senhor vai libertar por completo e não tolerar a prática do pecado, não tem jeito, né? Como nós estamos vendo nas cartas, né? Uma coisa eu tenho contra vós, que tolera Jezabel, mundanismo, né? O João dizendo, não ameis o mundo que o mundo há, né? Não permitir que as coisas do mundo entrem na igreja. Nós estamos vendo isso aí. Agora eu te pergunto, o que eles fizeram com essa página? Essas igrejas que estão mudando aí, o que fizeram com essa página? Não permitir que o mundo entrasse nela. De ser uma igreja mundana, carnal. Cadê essa página na Bíblia? Mas não tem discernimento. Mas deixa eles lá, né? Vai chegar a época da separação do joio e do trigo. Só o Senhor sabe como separar. Só Deus aí sabe como fazer essa separação. Por isso nós vamos aqui, né? Ensinando a palavra, vigiando também, né? Para não falar bobeira, se falar, né? O pastor bem embaixo mesmo. Mas assim, por isso sim, que eu agradeço a Deus que o que eu aprendi me serviu num lugar muito longe, mas muito longe mesmo, onde nós vimos algumas realmente fragilidades, né? Que quase chegou até a gente, né? Porque lá assim, não é uso e costume da nossa igreja. Então, eu vou onde eu for, eu levo o uso e costume da nossa igreja, que é a forma de eu aqui honrar o ministério do meu pastor e honrar a Deus, né? Também. Aí chega lá, tem aquele negócio do uso da calça comprida, né? Quase que os nossos membros foram contaminados pelo uso da calça comprida. Mas ainda bem que Deus, na vida do presbítero Carlinhos, né? Do jeitinho dele, foi lá e conseguiu conversar e convencer a irmã não entrar por esse caminho. Porque, irmãos, é fácil. Não. Aí, quando eu dizer que aquele verso 8, se estáis sem disciplina, da qual todos são participantes, a palavra do Senhor não muda. Céu, inferno, debaixo d'água, ela não muda, ela é a mesma. Se você hoje está aqui, aí daqui a um tempo o evangelista diz, ou se você vai chegar lá como pastor lá, ela não muda, meu irmão. Ela não muda, não. As pessoas mudaram, né?
O ambiente que você está, mas a palavra não muda não. Porque não existe um céu para cada região. O céu é o mesmo. A doutrina é a mesma, a palavra é a mesma, a regra é a mesma para chegar e procurar o céu. Não tem outro. Então, onde quer que você vá, tem que ser desse jeito. E eu entrei por esse caminho. Deu problema, começou o conflito, eu, Jesus, que compaixão. O Senhor nos deu, né, a vitória naquele dia. Então, disciplina. Igreja sem disciplina é uma igreja sem identidade. É uma igreja anêmica. É uma igreja, né, com sérios problemas. Por isso, eu enfatizo, eu gosto muito de você. A nossa igreja não é cheia, mas é uma igreja de qualidade. Os nossos crentes são crentes de qualidade. Apareceu o problema, mas vamos resolver o problema. Eu tive um embate muito grande com ele, numa igreja que é diferente. Mesmo sendo diferente, eu consegui implantar algumas normas da Assembleia de Deus. Porque a minha vivência lá com eles, a minha convivência com eles, era diferente dos deles. Então, para chegar, eu conversei com o pastor e o pastor aderiu. Então, eu fiquei muito feliz, porque são coisas que ele não via. E ele passou a ver. Foi muito bom. É a palavrinha que eu aprendi. Nós temos que continuar sendo subversivos. O que nós aprendemos, a gente continua levando. Fazendo valer lá fora. Quantos embates eu tive também aí, né? Eu tenho amigos aí que são, né, de outras denominações. Apocalipse mesmo, eu tive uma vez a oportunidade de conversar com um irmão de uma outra denominação aí. Ele falando, rapaz, não é assim não, hein? Como que é? Ó, é assim. Rapaz, você acredita que eu não vi assim? Pois é, ué, só que olhar a Bíblia para você. Não é? Jesus mesmo quando ensinou, você não viu lá que dizia no livro de tal, mas você quer ver só o livro que está aqui, cara? Não é assim não. Não é assim. Aí você passa para conversar com as pessoas, uns permitem, né, ser convencido por eles. Aí eu falo, é muito difícil, tá? Eu sou difícil para carregar, eu escuto, para ser educado, mas concordar é um problema sério. Para concordar, ainda mais se conflitar com aquilo que eu já tenho aprendido. Né? Para conflitar com aquilo que eu já tenho aprendido, aí que só vou escutar para educação mesmo, depois também quando me deixar falar, eu vou mostrar da forma que me mostraram, para poder ter aquele poder de convencimento também, mas deixar me dobrar, porque uma igreja sem disciplina é uma igreja sem identidade. Já que nós temos disciplina, nós vamos continuar mantendo, né, a nossa identidade. Glórias a Deus, né? Glórias a Deus. A disciplina é uma prática indispensável para a igreja, pois tem o propósito de corrigir maus comportamentos, afugentar o pecado e preservar o bom testemunho de Cristo. Aquela mulher tatuada lá que saía pregando a palavra de Deus, né? Falava aquelas doideiras lá, você dá um bom testemunho de Cristo, sendo que Cristo bateu de chicote, né, de chibata do pessoal lá que estava vendendo dentro da casa dele, dentro da igreja. Aí chega agora no século XXI, a Bíblia precisa ser atualizada por causa desses, sempre fazia esses insensatos, como diz Paulo lá em Gálatas, está me chamando, né? E tem gente hoje que quer, não, depende, né? Precisa ser atualizada. Você que precisa se converter. Você que precisa aceitar Jesus de novo. A palavra de Deus tem que mudar nada, é nós que temos que mudar. Nós que temos que mudar. Não passou? Então vamos lá, irmão? Vamos fazer lá o nosso fechamento, a seleção de hoje, vamos colocar em pé. Por isso que um tempo atrás aí, esse culto de terça-feira, quando falava culto de doutrina, culto de ensinamento, tinha crente que não ia não, tá? Não, desculpa, os crentes iam,
Os crentes iam para ouvir, mas aqueles que estavam ali igual bode não iam não. O pastor falava uma frase lá que os irmãos que tinham lã ouviu na correção, né, e continuava dando glória a Deus. Mas os cabritos que ouviram. Vamos lá, irmãos, vamos colocar em pé? Aí a gente faz a conclusão e a conclusão diz que nessa lição vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. Vamos lá, lição de número 8, título da lição. Textual. A classe com a paz do Senhor. Agradecemos o nosso Deus por mais essa lição muito bem aplicada pela palavra do pastor e professor Eduardo. Que Deus possa continuar abençoando sua vida, seu ministério. Se alguém disser que não entendeu essa lição, eu vou te falar, você não estava aqui não. Só o seu corpo estava aqui. Porque foi uma lição muito bem explicada. E o pastor Eduardo e o pastor Távio, quando ministram esse tipo de aula, para eles têm uma determinada facilidade, porque estão ministrando a teoria para os irmãos. Mas eles já praticam, certo? Já é a prática, já há alguns anos da nossa igreja, quando nós vamos tratar de disciplina dos membros da nossa igreja. Então eles, quando falam isso, já falam com muita propriedade, pela prática mesmo. E eu me lembro que, talvez uns 3 meses atrás, eu estava conversando com uma colega, serva de Deus também, e acerca de disciplina. E ela disse, mas na sua igreja ele tem isso? Na sua igreja, ela reúne um igrejão inteiro, de lá de Campo Grande. Eu falei, por que na sua não tem? Não, na nossa igreja não tem isso não. Eu falei, pois é, sabe por que a sua igreja não tem? Porque ele me perdoa a ausência, mas o seu pastor só está preocupado com os dias e as ofertas das ovelhas. Ele não aplica a disciplina com medo de perder a ovelha. Só que ele não perde a ovelha aqui
na terra por causa dos dias de oferta, mas essa ovelha não vai chegar no céu, porque vai criar um costume dela continuar com os pecados, conforme foi abordado nessa manhã, né? A pessoa não é disciplinada, acha que está certo, continua com aquele pecado, morre e vai para o inferno. Durante o período que ela esteve na igreja, ela foi dizimista fiel e acreditou que aquilo seria suficiente para chegar no céu. E o pastor deixou de ministrar a ela que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Por isso eu fiz essa explicação para essa colega minha e disse: olha, na nossa igreja tem disciplina sim. Todos os membros da nossa igreja, a gente fiscaliza e a gente, sabendo de alguma coisa, nós chamamos lá dentro da nossa salinha, passa pela disciplina e passa pela sabatinagem, depois a gente aplica a disciplina, isso para o bem-estar da obra do Senhor. E fazemos isso porque está escrito na palavra de Deus, e nós não podemos deixar de aplicar a palavra do Senhor. Eu lembro que há muito tempo atrás eu também reunia em outra Assembleia de Deus, e lá eles aplicavam realmente a disciplina. Mas aí, falando disso aí, agora eu estou lembrando, a minha igreja que eu reúno hoje não tem mais essa história de disciplina. A minha igreja não tem, graças a Deus. Minha não, a igreja que o Senhor nos deu condições de estar reunido. Então hoje, e o professor usou bem a palavra, a nossa igreja é uma igreja que segue o ordenamento da Bíblia Sagrada. Graças a Deus nós seguimos esse propósito, esse objetivo. Não temos muitos membros, mas os que nós temos é para chegar no céu. Porque tem muitas igrejas grandes aí, inchadas, etc e tal. A exemplo desse da minha amiga, que no dia do arrebatamento, a peneirada ali vai ficar muita gente. E olhe lá se o pastor também não ficar, né? Não tem dúvida, né? Porque o pastor que está visando apenas dinheiro, entrada de dias de oferta, nós já temos uma correção da disciplina, da Escritura Sagrada, acerca disso aí. O pastor não pode estar voltado para esse tipo de coisa. Ele tem que estar voltado ao ensinamento genuíno da palavra do Senhor. Bem, irmão? E nós muito obrigado ao pastor Eduardo e cada um de vocês que são alunos participantes da nossa escola bíblica dominical. E quando vocês participam assiduamente dessa forma, isso estimula os pastores a sempre se dedicar e trazer o que há de melhor para a edificação das nossas vidas espirituais. Vamos ouvir tão somente nessa manhã os adolescentes. Classe dos adolescentes. 8 matriculados, 3 presentes, 5 ausentes, 4 novenas de oferta. Estrela da Manhã, 6 matriculados, 2 presentes, 4 ausentes, 2 visitantes, não teve oferta. Cordeirinhos, 3 matriculados, todos presentes, não teve oferta. Classe dos adultos,
27 matriculados, 22 presentes, 5 ausentes, R$15,75 de oferta. Total geral de frequência, 32 pessoas, total geral de oferta, R$20,60. A limpeza do templo hoje é Pastor Carlos, Diácono Breno, Missionária Cris, Alexandre, Diaconisa Edlaine e Diácono Benjamin. O café da manhã chamariza mandando tudo. Glórias a Deus. Eu quero crer que hoje, no horário da tarde, alguns irmãos já vão começar a fazer algumas visitas aí, né? Porque a gente está orando a Deus para libertar vocês, para que vocês saiam e façam a visita, né? Para que vocês deixem de cuidar das coisas de vocês e comecem a cuidar um pouquinho das coisas do Senhor. A pastora Brunella, mais a pastora Marilza, pelo fato da pastora Marilza não ter disponibilidade no horário da tarde, que é ela que cuida da irmã Ilsa, ela então resolveu nesse período agora da escola dominical, já foi fazer umas visitas aí as duas, porque à tarde não daria para fazer. Então o Senhor já despertou essas duas pastoras a fazer essa visita. Então eu quero crer que entre vocês outros serão despertados a visitar também. Um chama o outro aí, irmão, vamos fazer uma visita lá do fulano tal, vamos ganhar uma alma para Jesus. Eu quero crer que o Espírito Santo, assim como trabalhou no coração da pastora Maria, mas a pastora Brunella estará trabalhando no coração de vocês também para fazer uma visita ou ganhar alguém para Jesus, esse dia trazer alguém para a igreja à tarde, porque essa é a função da igreja do Senhor. Amém, irmãos? Nós queremos agradecer também os professores dos adolescentes que cumpriram sua função, ainda que não tinha a integralidade dos alunos ali, mas o importante é vocês cumprirem o que disse vocês. Que tenha um aluno só, tem que cumprir as funções de vocês. Lamentamos das crianças, porque não tivemos professores para as crianças hoje, isso é lamentável. Nós vamos ver se a gente resolve essa situação de outra forma também. Mas mesmo assim, agradecemos a diaconisa Regina, que ficou com as crianças lá em cima, na sala deles, para que não atrapalhassem o nosso ensinamento aqui. E Deus tem um propósito nisso aí. Pode ter certeza que o Senhor nos dará uma professora para as crianças. E tem gente que se rebela contra as coisas de Deus. A igreja não é de nenhum de nós. A igreja é de Jesus. E se eu e os irmãos nos dedicamos, por mais simples que pareça aos olhos da igreja, alguma função nela, o Senhor vai nos recompensar, porque o apóstolo Paulo nos ensina que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Se pensamos que os trabalhos que realizamos para o Senhor não haverá recompensa, isso é falta de leitura e conhecimento da palavra do Senhor, porque ninguém trabalha para Jesus de graça. Entendido? Então o Senhor certamente nos dará um professor para o departamento infantil, que é muito importante na formação das nossas crianças. Vamos agradecer o nosso Deus por mais o termo dessa escola dominical na voz do pastor Caio. Salve os bons papai do Senhor. Amém. Senhor, nós te agradecemos por mais esta manhã que o Senhor tem nos concedido. O Senhor tem falado conosco através da tua palavra, através desse ensinamento ministrado pela vida do pastor Eduardo. Que cada dia mais o Senhor possa conceder bênção na vida do teu servo, da mesma forma da nossa igreja, porque bem sabemos nós que precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue nos abençoando, Senhor, para que logo mais sejamos contigo mais uma vez, uma noite de adoração. É o que eu lhe peço e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo sejam todos que amam e aguardem a volta do Senhor. Vamos em paz, o Senhor nos abençoe. Terminado em nome de Jesus. Amém.